Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Maurício da Betel Casa de Oração. E nesse sábado a gente começou a gravar uma nova série de mensagens e eu quero compartilhar essa mensagem com vocês aqui no YouTube. E eu queria avisar também vocês que a gente vai fazer algumas lives. Eu acho que na verdade eu vou começar a gravar vídeos e programar para passar como live, daí a gente pode interagir por mensagem ali na hora. Porque eu tô tentando gravar live e eu não consigo, porque tá dando algum problema no meu telefone. Quando eu tento gravar ao vivo, sai distorcido, sai uma coisa feia, uma coisa ruim. Então eu vou optar por gravar o vídeo, deixar programado, e daí a gente pode ir trocando mensagem ali, você pode perguntar alguma coisa e eu vou estar respondendo também. Eu vou estar interagindo com vocês melhor ali. Amém? Eu quero deixar esse louvor tocando um pouquinho enquanto a gente se prepara para ouvir a mensagem, amém? Tô tomando um cafezinho aqui. Eu tô aqui com a minha filha, tá me ajudando também. Quer vir aqui? Não tá ao vivo, tá? Tô aqui com a minha filha, minha ajudante de gravação. Virada em sorriso. A gente nesses dias a gente vai estar gravando uma série de mensagens chamada Restaurando a Casa. E quando a gente fala de restaurar a casa, não significa que a gente tenha que fazer uma casa nova, porque a fundação ela já existe. Mas quando a gente fala de restaurar a casa, a gente fala de arrancar o que está velho, arrancar o que está podre, arrancar o que está quebrado, porque essas coisas muitas vezes elas estão presas na nossa vida há muito tempo. Então, e eu quero falar a respeito do profeta Ageu, um profeta de restauração. Nós nesses dias estamos trabalhando muito em cima disso, de uma visão que nós fomos levantados para esse tempo, levantados para essa geração como profetas de restauração. E eu queria falar a respeito do que eu falei nesse sábado, a respeito de 3 coisas, a respeito de restauração. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí comigo e abra ela no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, que eu botei de um jeito que eu pudesse ler. Livro do profeta Ageu, Velho Testamento. Lembrando que Ageu é um livro bem pequeno, e inclusive eu convidei os irmãos a estudarem o profeta Ageu, porque ele tem revelações a respeito de restauração. Amém? Vamos ler então o versículo 2 e versículo 3, e de repente a gente lê o 4 e o 5. Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de restaurar a casa do Senhor. Daí o 3 vai dizer assim: Por isso a palavra do Senhor veio novamente ao profeta por meio do profeta Ageu. O 4 vai dizer assim: Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor continua destruindo? Daí o 5 vai dizer assim: Agora diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos o levaram. E eu quero começar por aí. Sabe, é interessante que muitas vezes na nossa vida a gente se depara com uma situação aonde a gente vai ter que restaurar, aonde a gente vai ter que tocar, aonde a gente vai ter que se aprofundar em certas áreas da nossa vida que muitas vezes a gente tem deixado porque aquilo causa muita dor, causa muito sofrimento. E é interessante que quando o profeta Ageu naqueles dias é levantado pelo Senhor para trazer uma restauração à casa do Senhor, ele não trouxe simplesmente uma restauração no templo, mas ele trouxe uma restauração na visão de igreja, numa visão espiritual. Ele levou de volta o coração do povo a Deus. Eu creio nesses dias que Deus tem nos levantado como uma geração de profetas como Ageu, de pessoas como Ageu, que trouxeram
um reavivamento, ou melhor, se você for olhar, Ageu provocou um grande avivamento dos dias dele. E é interessante, quer vir participar aqui comigo? Vem então. É interessante que quando você vê isso, você vê uma coisa que é incrível. Porque naqueles dias, o povo, e se você for parar para pensar, é igual dos nossos dias, o povo ele se tornou egoísta. Eles pensavam mais neles mesmos do que em Deus. Então o que aconteceu? Eles começaram a deixar a presença de Deus de lado e começaram a focar nas coisas, focar nas suas próprias vidas, focar naquilo que eles achavam importante. Sabe, quando a gente olha esse texto, quando a gente começa a analisar, você vai ver que o profeta Ageu, ele trouxe uma visão a respeito da casa do Senhor. E ele diz assim, cara, será que é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Eu estou usando a versão NVI. E enquanto a casa do Senhor está destruída? E é interessante que o Senhor começou a me falar algumas coisas, e eu quero colocar esses 3 pontos aqui nesse vídeo. E uma das coisas que o Senhor começou a falar comigo, nunca comece por cima. Sabe, tem pessoas que elas vão para a igreja, e nos nossos dias tem acontecido muito isso, a gente batiza as pessoas, mas era necessário que antes as pessoas se convertessem para depois ser batizadas. Por exemplo, quando a gente vê um comportamento desses, quando a gente vê pessoas se desviando, pessoas pecando e muitas outras coisas, a gente pensa assim, cara, mas essa pessoa não se converteu? Na verdade, não. Sabe o que é interessante? Quando você olha, você vê que aquela reforma foi por cima. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e eu dei um exemplo bem interessante. Eu disse assim, cara, quando tu passa cupim, quando tu passa um anticupim numa madeira que está cheia de cupim, né, um gimo, aquilo ali tu passou por fora, sabe? Mas o que está dentro está destruindo aquilo ali. E quando a gente vê isso, uma das coisas que o Senhor começou a falar comigo foi, nunca comece por cima, sabe? Não adianta passar um verniz, não adianta, vou dizer assim, se vestir de crente. Sabe, eu estava conversando com algumas pessoas e eu percebo muito isso. A gente nesses dias, a gente tem vivido isso. A gente nunca teve um tempo onde as pessoas vão para a igreja, mas na verdade muitas pessoas elas não se converteram de fato ainda. Então uma das coisas que o Senhor começou a falar comigo, não comece por cima, não comece pela superfície, mas vá profundo. Se afunde, vá naquilo que está mais escondido e comece a tratar essas coisas. Amém? Deixa eu tomar um gole de café aqui. Café é bom porque é de Deus, amém? Outra coisa que o Senhor começou a falar comigo é vá para a fundação. Amados, o que a gente tem visto nos nossos dias é de se apavorar muitas vezes. O que a gente tem visto nos nossos dias é de se apavorar. Porque nunca na história antes, eu creio, que a gente viu tantas pessoas criticando o pastor, tantas pessoas criticando a igreja, tantas pessoas criticando irmãos, tantas pessoas se desviando por causa dessas coisas. Mas se você for ver a fundação delas, o que sustentava elas, muitas vezes não era Cristo, muitas vezes era alguém que convidou, muitas vezes era uma pessoa que elas olhavam e se inspiravam, e nunca foi Cristo de fato. Sabe, eu vou falar algo para você, trazer uma reforma, trazer um tempo de restauração na casa do Senhor, é lidar em toda a estrutura. É interessante que uma vez eu trabalhei com construção de casas, e uma das coisas que me chamou a atenção, a gente ergueu a casa desde a fundação. Quando chegou no telhado, a gente percebeu que havia um grande erro. Sabe o que acontece? Hoje, nos nossos dias, a gente vê exatamente isso. São pessoas, muitas vezes, que elas estão crescendo, que elas estão fazendo coisas, daqui a pouco elas sempre estão em um desnivelamento, sabe? Elas não conseguem ter uma permanência, uma firmeza. Sabe? E Jesus, ele dá um exemplo, ele disse sobre o homem que que constrói a casa sobre a areia, que constrói a casa sobre a rocha. E isso para mim é um dos maiores exemplos. Por quê? Porque isso
declara, denuncia aonde você tem firmado seus fundamentos, aonde você tem colocado a sua fé. Sabe, quando eu olho para isso, uma das coisas que me chama atenção, aonde eu estou firmado, aonde eu estou me aprofundando, aonde eu estou me colocando. Isso é muito importante, porque quando a gente vê essas coisas, uma das coisas que me chama atenção é que Ageu, ele tira o chão deles, ele tira tudo aquilo, ele vai na raiz do problema. Uma das coisas que o Senhor começou a falar comigo também sobre reforma é que toda reforma ela gera um desconforto. Uma das coisas que a gente mais trabalha aqui na Betel é a respeito de ofensa. E agora eu vou entrar num assunto importante, deixa eu até tomar um gole de café aqui. É que muitas das vezes hoje, quando a gente fala que reforma gera desconforto, é que as pessoas pensam assim, não, se tem uma pessoa que te ofende, muitas vezes você pensa assim, não, primeiro a pessoa tem que vir e pedir perdão para mim. Ou às vezes você pediu perdão para a pessoa e a pessoa ela não veio pedir perdão ou não perdoou você e você acaba guardando mágoa e você acaba guardando ressentimento e essas coisas elas estão atrapalhando o seu crescimento em Deus. Sabe o que é interessante? Quando a gente fala que reforma gera desconforto, é você olhar para dentro de você mesmo e saber que tem coisas que não se encaixam com a palavra de Deus. Sabe, uma das coisas que uma vez eu vi e eu botei em prática foi perguntar para o seu cônjuge, perguntar para o seu marido, para sua mulher, para o seu pai, para sua mãe, aonde é que você está errando e quais são os seus maiores defeitos. Deixa eu falar uma coisa para você, ninguém quer fazer isso. Sabe por quê? Porque quando você bate nessa área, você começa a se sentir desconfortável. Deixa eu perguntar uma coisa para você. E se você perguntar para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa, enfim, se você é uma pessoa grosseira, se você é uma pessoa arrogante, muitas das vezes você não está preparado para escutar esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso gera um desconforto. Sabe, quando a gente vê esse tipo de coisa, quando a gente se depara com o que a gente é. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O evangelho é colocar um espelho na sua frente. O evangelho ele faz com que você olhe para você mesmo. O verdadeiro evangelho é assim. Ele revela que se você se baseia em você, se você acha que é alguma coisa, você não é nada. E muitas das vezes eu tenho o costume de falar isso. Se você acha que você é bom, você está errado. Você é dependente de Deus. Quando a gente fala de reforma, a gente fala que toda obra ela causa desconforto, ela incomoda. Por quê? Porque você vai ter que quebrar coisas na sua vida, porque você vai ter que começar novos começos na sua vida, porque você vai ter que ir até pessoas, não esperar que as pessoas venham até você. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu estava ministrando uma pessoa e a pessoa dizia assim, Maurício, eu falo que eu mudei para a pessoa e a pessoa não acredita. Ela falou várias vezes, até que chegou um dia que eu falei para ela assim, para de tentar mostrar para os outros que tu está mudando. Muda então. E a pessoa começou a mudar, por quê? Porque ela não queria mais provar para os outros que ela estava mudando. É uma coisa que é interessante, é você que entrou para a igreja, você quer provar para todo mundo que você mudou. Você não precisa provar para ninguém, você precisa mudar. Porque quando nós mudamos, automaticamente as pessoas reconhecem, as pessoas olham para a nossa face e dizem assim, cara, tem alguma coisa de diferente em você. E você não precisa dizer assim, não, é porque eu mudei. Você vai dizer assim, cara, é Jesus em mim, é Cristo em nós, a esperança da glória. Por que obra, por que construção, por que construir, restaurar gera desconforto? Porque muitas das vezes vai atingir aonde te mais dói. Por que eu falei a respeito de ofensa? Por que eu falei a respeito de casamento? Porque muitas das vezes eu conheço um caso, eu conheço uma pessoa que uma vez me disse assim, Maurício, eu amo Jesus, eu amo as coisas de Deus, mas cara, eu já traí muito a minha esposa, um amigo meu me disse isso uma vez, e eu já fiz muita coisa errada e eu tenho vergonha, eu quero contar, mas eu tenho vergonha e eu tenho medo da reação da minha esposa. Daí, sabe o que eu falei pra ele? Eu disse assim, para aí, porque tu não tá pronto pra fazer isso.
Mas não é certo, Maurício, a pessoa contar para a pessoa, enfim, se você não está preparado para fazer esse tipo de coisa, você vai sofrer uma consequência grave. Sabe o que é interessante? Quando a gente não está pronto para a reforma, a gente começa a maquiar as coisas. E a pior coisa que tem é você maquiar, porque você vai escondendo, porque você vai ocultando as coisas, e chega um ponto que a casa cai. Uma próxima mensagem, eu acho que a terceira ou quarta mensagem, eu vou falar sobre quando a casa cai. E essa série de mensagens eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal, porque essa série de mensagens você vai ver por que tem tantas pessoas que se desviam, por que tem tantas pessoas que se afastam, por que tem tantas pessoas que criticam o pastor, criticam a liderança. Então, você percebeu que nessa mensagem a gente falou sobre 3 coisas muito simples, na verdade, que é, nunca comece por cima. A segunda delas é que nunca comece primeiro, olhe primeiro para a fundação. E a terceira coisa que eu falei aqui agora há pouco é que toda reforma ela gera desconforto. Qual é a área da sua vida que você tem mais dificuldade, de repente, de liberar perdão? De repente, de acertar a sua situação, o seu casamento, de perdoar seu pai, de perdoar sua mãe. Sabe o que o Senhor está falando aqui? É de pagar dívidas, é de restaurar, é de corrigir as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você só vai começar a viver algo novo de Deus quando você se cansar das coisas erradas. Isso é forte. Sabe uma das coisas que me chama a atenção? Eu não sou uma pessoa... tem pessoas que de repente você vai entrar na live e você vai dizer assim, mas é um estudo isso que tu está me explicando, mas é algo assim, e é basicamente isso mesmo. Porque eu preciso que você entenda o mais claro possível a respeito do que eu estou falando. Quando o profeta Ageu ele apareceu naqueles dias, ele trouxe uma visão de restauração, de reconciliação com Deus. Sabe, e é interessante, eu vou falar também nas próximas lives, eu vou trazer uma live só falando sobre isso, sobre investindo na restauração. Trabalhando com Deus. Não é fazer Deus trabalhar para você, é você trabalhar com Deus. Porque muitas das vezes você vai ver exatamente isso, as pessoas querem que Deus trabalhe por elas. Mas quando Deus trabalha por mim, quando Deus trabalha comigo é outra coisa. Sabe, eu tive que resolver uns dias atrás uma área da minha vida e uma coisa que foi muito interessante, porque a pessoa, ela teve um sonho e me chamou para mim orar por ela, e eu fui e eu orei, e ela queria liberar perdão para mim, e eu liberei perdão para ela, e ela liberou perdão para mim, e começou um tempo de restauração. E foi interessante porque 2 dias depois, começou a surgir convites, começou a surgir coisas para mim ir em lugares, pregar, para levar um ensino, e houve um derramamento do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa nesse vídeo aqui. Se você não decide restaurar certas coisas na sua vida, em alguma área da sua vida, você não receberá, escute isso, não receberá aquilo que está amarrado, aquilo que está preso. Por quê? Porque essas coisas muitas vezes estão ligadas a uma liberação de perdão, a você ir até a pessoa, a você descobrir por que aquilo ali está amarrado, perguntar para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Certas coisas na nossa vida só vão mudar se nós mudarmos. Quando a gente vê o que aconteceu nos dias de Ageu, você vai ver que no versículo 5 ele diz assim: agora, diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde seus caminhos os levaram. Sabe o que é interessante? O Senhor ele mostra para Ageu uma visão que nós precisamos ver. Nós olharmos para a nossa vida em Cristo e pensar assim, cara, por que a minha vida em Deus não está avançando? Por que o meu ministério em Deus não está avançando? Por que a minha caminhada com Cristo, por que a minha família não está se convertendo? E daí você vai ver, cara, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso mudar em alguma área. E você vai ver que quando você faz isso, você vai ver que um novo tempo se inicia na sua vida. Sabe, quando eu olho para essa série de mensagens, eu vejo uma coisa. Quando tudo isso começou na minha vida, quando Deus começou a falar comigo a respeito de restaurando a casa, o Senhor soprou uma coisa nos meus ouvidos. O Senhor disse assim:
eu tô te preparando para coisas maiores. Vem aí coisas melhores na tua vida. E eu falei, Deus, e no meio da tempestade eu falei, Deus, eu sei que nesses dias o Senhor está querendo me dar algo grande, mas o Senhor está querendo preparar o meu coração para que eu vá. E quando eu for, eu sei que o Senhor vai trazer algo sobrenatural sobre a minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente entende que os nossos caminhos não estão nos levando para próximo de Deus, é hora de a gente começar a retroceder e ver aonde caiu. Porque a própria palavra diz isso. Olhe e vê de onde caiu. Sabe? E Isaías também diz assim, ó, se você for, eu não lembro como é que está escrito, se você for para a direita ou para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Olha que interessante. E para encerrar, eu quero te falar uma coisa. A gente vai estar transmitindo essa live amanhã, tá? E eu quero te pedir uma coisa. Compartilha esse vídeo. Transmite essa mensagem para outras pessoas. A gente quer também fazer com que outras pessoas também se reconciliem com Deus, se aproximem de Deus. A gente, nesses dias, a gente tem orado para o Brasil. Não sei se você viu, aqui no meu ombro tem uma bandeira do Brasil. A gente tem orado por famílias. A gente tem visto coisas incríveis da parte de Deus na Betel. A gente tem pedido para Deus um tempo de restauração na família, de restauração no Brasil, de restauração na igreja brasileira. Amém? Então, eu quero que você fique conosco nessa mensagem, eu quero que você compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Amém?